Certa vez, um pai muito bem de vida chamou a filha que acabara de se formar. Filha, eu te prometi um carro novo quando você se formasse. Lembra disso? Pode escolher o carro que quiser, mas antes, preciso que você leve seu carrinho velho numa agência e veja quanto que pagam por ele, disse o bom pai. Então a moça, feliz da vida, levou o carrinho para ver quem pagava melhor. Pai, o melhor valor que achei nele foi R$10.000. Posso entregar ele na revenda? Não, ainda não. Leve numa casa de penhores e veja o quanto avaliam ele, ponderou o pai. A moça procurou algumas instituições e voltou desolada. Papai, você acredita que só aceitam ele por 1.000 contos? Mas por que tão pouco? Alegaram estar muito velho, muito ultrapassado e que teriam que gastar muito nele para poder revender depois. Entendi. Então eu gostaria que você filiasse a um clube de carros antigos. Leve-o no encontro no próximo final de semana e vamos ver o que falam dele, desafiou o experiente pai. Desanimada, a moça cumpriu com a orientação e chamou seu querido pai. Ao chegarem na feira, logo os colecionadores se interessaram pelo antigo veículo, perguntaram se ela venderia e admiravam suas ótimas condições, sua raridade, e ainda rodando bem. Como havia muitos interessados, foram oferecendo lances cada vez maiores. 60, 85, até que chegou o último e propôs 100.000 é meu. Eles fecharam o negócio na hora. Papai, como o senhor imaginaria que dariam tanto no carro velho que ninguém mais queria? Pois é, filha. Eu quero que você aprenda que a gente não tem valor algum se estiver no lugar errado. Se as pessoas não gostam de você e não te apreciam, não tem problema algum. Não fique triste nem bravo. Apenas significa que você não está no lugar certo. Por isso, nunca permaneça onde as pessoas não veem o seu real valor. Tá no ar. Boa noite, pessoal. 12 de maio, véspera do Dia das Mães, 7h02 da noite de sexta-feira. Ao vivo do Alto do Mirante do Mato Dentro, entra no ar mais um programa do Bom de Papo, o mais aberto e acolhedor da região. Contando aqui com a presença de Evaldo Silva, servidor concursado aí. E estaria aqui conosco também o vereador Quito Bicalho, mas ele entendeu que a gente tinha chamado aqui o pessoal da prefeitura e que talvez não seria o dia dele. Houve um ruído de comunicação e o Quito acabou não comparecendo, mas justificou agora há pouco aí a ausência, né, se lamentando. Falei com ele depois para entrar no chat aí e trocar uma ideia com a gente, que está em tempo ainda. Então, bem-vindos todos aí ao Bom de Papo, 15ª edição. A gente volta em instante. Então, boa noite para todos, né? Para quem acompanha o canal, @Bom de Papo FM no YouTube, no estúdio aqui conosco. Tá aí o Evaldo Silva, que a gente apresentou agora há pouco, né? E o Quito Bicalho, que é o vereador também convidado, ele justificou agora há pouco a ausência dele, né? E hoje a gente tem um assunto delicado, né, para a gente abordar aqui hoje, que é a falta de mão de obra, que é um dos entraves para a sustentabilidade. Mas antes, a gente podia bater um papo aqui, né, com o Evaldo, pra gente. Eu vou ter que fazer as adaptações do programa aqui, que o programa estava escrito, Evaldo, para participação aqui do Quito, para ele se apresentar aqui, né, falar da carreira política dele e tal. Mas então, vamos falar de você. Me conta aí como é que você entrou na prefeitura, o que você fazia antes. Então, boa noite. Em primeiro lugar, te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Praticamente só atravessei a rua para chegar até aqui, né? Já que a gente é praticamente vizinho. Então, comecei na prefeitura há aproximadamente 21 anos atrás. Entrei moleque ainda, era ajudante de pedreiro, fiz vários serviços. Trabalhei como operário, aquela manutenção de vias. Às vezes a gente tirava um matinho que estava ali no centro da cidade, próximo à Igreja Matriz. Isso já na prefeitura? Já na prefeitura. Aham. Na verdade, o meu primeiro contato com a prefeitura foi numa terceirizada, uma empresa de construção civil, fazendo aí a ampliação de escolas rurais, muros em escolas, cemitérios. Depois de um tempo,
fui contratado já numa uma mudança de prefeito. Trabalhei mais um ano contratado. Depois veio o primeiro concurso público. Fiz para o cargo de vigia. Passei em primeiro lugar. Isso foi quando, Isso Evaldo? foi... Esse primeiro concurso, se eu não me engano, foi em 2005. 2005, 2006, um negócio assim. Aham. Passei nesse concurso para vigia. Teve uma polêmica, a prova foi anulada. Aí tivemos que repetir a prova. Só para relembrar aqui, isso foi quando? Você se lembra? Qual era mandato de quem? Era o primeiro mandato do Nozinho. Então, Isso. por volta de 2004? 2005, se eu não me engano, 2004. Se eu não me engano, o concurso foi em 2005. Eu acho que sim. Isso, acho que eu lembro. exatamente. Dele. Trabalhei o primeiro ano do mandato do Nozinho contratado. Aham. Até então o prefeito era o José Felisberto. Trabalhei um ano contratado no mandato do Felisberto. Depois um ano de contrato com o Nozinho. Veio o concurso, eu passei para o cargo de vigia. Fiquei 4 anos e meio. Depois resolvi tentar para motorista. E milagrosamente, eu falo que foi providência divina, porque é algo que eu não planejava. Acabei passando para motorista. E aí estou praticamente completando 13 anos ao volante. Então o dia a dia seu é sempre na estrada aí, né? Sempre na estrada aí, rodando essa rota mais fixa para Belo Horizonte, mas às vezes a gente faz João Molevade, Itabira, atendendo o pessoal aí que faz uso do serviço da Secretaria de Saúde. Mas já trabalhei na Secretaria de Governo também como motorista. Aí as viagens eram um pouco mais distantes, às vezes Caratinga, Valadares. E tamo aí. Então você já entrou no período da prefeitura rica, né? Porque antes de São Gonçalo, a prefeitura era bastante pobre, assim, comparado assim, aos outros municípios, né? Ela vivia o que a gente chama de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, né? Sim, com certeza. Peguei uma partezinha da transição, que foi o último mandato, mas eu já entrei numa prefeitura rica, com abundância de recursos, uma ascensão até muito rápida, vi a cidade se transformar até certo ponto de forma repentina, muito veloz, e assim, foi realmente uma entrada na época já aqui de vacas engordando. E engraçado, assim, foi uma época muito boa realmente para São Gonçalo, foi a época que pipocaram as maiores obras que estão aí hoje, né? Por exemplo, eu não canso de falar isso e elogiar, né, o atual prefeito aí, que na época era o primeiro mandato dele, o Nozinho, a gente manda um abraço para ele. E época que saiu ali, por exemplo, a Escola de Tempo Integral, o Senai, a Nova Ponte, eu me lembro várias obras assim saindo, vários asfaltamentos, a MG 129, né, asfaltamento para Vargem Alegre, Bamba, São José, Borges, né, essa trechinha ali do Una, Timirim, olha para você ver quanta coisa, né, saiu naquela época e tal. E engraçado, assim, isso fez uma mudança também, que a pauta do nosso programa hoje é também no comportamento. Como itabirano e também de uma cidade mineradora, eu me lembro assim que o assédio, o sonho de todo mundo seria trabalhar assim na Vale. O sonho de todo itabirano é trabalhar na Vale. Aí a Vale veio a ser estatal, veio a ser privatizada, né? Ela era estatal. E os salários caíram muito. E aí, como Itabira também, o povo começou a achar que então tinha que trabalhar em prefeitura ou em Câmara. Aqui em São Gonçalo é assim, também eu vejo isso. Como é que você enxerga esse assédio assim? Você conseguiria mensurar entre as pessoas que você conhece, a sua cidade, assim, quantos % delas assim, só interessariam de trabalhar na prefeitura? Olha, Fernando, eu acho que hoje, com tudo que se imagina que é trabalhar na prefeitura, eu acho que provavelmente 60% da população tem vontade de trabalhar na prefeitura. Mas pelo que se imagina, lógico que tem... 60, 60? Eu acredito que sim. Mas por isso, tudo isso que você falou, essa transformação que São Gonçalo sofreu ao longo dos anos, e no início foi uma transformação muito rápida, a gente tem noção, acho que hoje todo mundo em São Gonçalo tem noção dos recursos que a prefeitura recebe, que é um dinheiro do povo, mas administrado pelas pessoas que lá estão, prefeito, secretários e, consequentemente, o salário da prefeitura, que a gente vê é um dos melhores salários da região e acredito que de Minas Gerais. Então isso causa nas pessoas aquela vontade de ter estabilidade, que eu acho que hoje, principalmente tendo o mercado de trabalho do jeito que a gente tem hoje, incerto e de drásticas mudanças, eu acho que não é nem pela prefeitura em si, mas pela estabilidade. E numa cidade que conta com recursos, assim, com números astronômicos. Esse assédio por trabalhar no serviço público, ele vem, em parte, assim, quando a pessoa fala de querer ser concursado, é por causa dessa estabilidade. E não é exclusividade de São Gonçalo. A gente vê isso
acontecendo em todo o país, né? Tanto é que tem vários cursinhos aí que vivem só de preparar alunos ali para concursos, né? Da Justiça, do TJ, de, sei lá, STF, Congresso, né? Petrobras e etc. Então, esse assédio é comum em todo lugar, mas aqui em São Gonçalo, você não subestimou esse número. Eu tenho a impressão desse número ser maior. Ou então, eu fico olhando, por exemplo, nós tivemos reuniões aqui, pouco tempo, aqui, esses dias no condomínio, e a gente teve uma dificuldade danada para achar gente para capina, para parte de zeladoria, que é por causa do perfil da mão de obra, ou você acha que é esse número mesmo, 60%, porque tem outras funções que conseguem ser melhor ocupadas em outras áreas? Olha, eu acredito que um pouquinho das duas coisas. Creio eu, como eu te falei, essa visão que as pessoas que estão de fora do serviço público têm da prefeitura, inclusive até consequência do comportamento de alguns servidores, eu acho que isso contribui bastante. Esse número de 60% eu estimei dentro da realidade que é a que eu vivo, as pessoas que eu convivo, que eu transporto, mas acredito que dentre as pessoas que não assumem publicamente que gostariam de trabalhar na prefeitura, vai subir sim, mas geralmente por esses dois motivos que você citou. Ixi. Espera aí, desculpa que o meu telefone chamou aqui, estou no ar, aí não posso atender, mas vamos lá, desculpa a interrupção aí. Mas continuando, já pulando, avançando um pouquinho, essa questão da mão de obra, o servidor público hoje, ele é, como você falou, é muito visado, muito assediado, e o comportamento dele passa uma certa imagem que talvez não seja condizente com a realidade, a realidade profissional, no caso. Então, tem essa dificuldade mesmo, porque todo mundo hoje, em São Gonçalo, pega como referência de emprego e de salário, os salários das duas maiores empresas que a gente tem na cidade, que é a Vale, que é a empresa privada, e a Prefeitura, que é o segundo maior gerador de emprego na cidade, que é a empresa pública. E aí, o cara, eu acho que pensa duas vezes, né? Mas fulano é pedreiro, trabalha na Prefeitura, trabalha só de segunda a sexta, tem o salário X, e aí, de repente, ele tem até uma oportunidade de emprego ou em outra função. Entendi. Mas acaba ainda optando por esperar, ou de repente correr atrás de uma vaga. Então, tem muito disso, sim, Fernando. E outro dia também eu vi uma discussão e no grupo de Zap, a gente estava conversando ali fora, de um cidadão com um servidor público concursado. Eu até achei que fosse com você, você me falou que não. Alegando que muitos não se dedicam nos trabalhos e que muitos só querem mamar. A gente escuta muito essa expressão, né, em todo lado aí. E não sei se chegou a ver isso. E qual que é a sua visão assim, sobre esse conceito assim, de quem está na prefeitura está ali para mamar? Você como servidor, como é que você ouve um negócio desse? Você valida isso ou você rechaça? Como é que você enxerga esse conceito da teta, assim, da prefeitura? Então, Fernando, eu não vou nem validar, nem rechaçar, porque eu acho que eu vou me limitar a manter um meio termo. Eu entendo, talvez, a colocação dessa pessoa. Eu não tive conhecimento dos detalhes, mas fiquei sabendo, sim. E a gente tem. Eu acho que é uma consequência da política praticada hoje. Não estou falando que é do atual governo, mas é uma coisa da política brasileira. Essa moeda de troca do cara apoiar na campanha, ser cabo eleitoral e depois ir para a prefeitura, muitas vezes até sem qualificação, sem aptidão, sem querer saber o que é realmente ser um servidor público. Isso acaba passando a imagem, o comportamento desse servidor que entra. Não estou falando que é o caso dos contratados de hoje, mas tem. Então, de repente, a opinião dessa pessoa foi baseada nessas pessoas, as quais que ele observa esse comportamento. Mas servidor público trabalha muito. Então, claro, eu não posso concordar com ele que a prefeitura é uma mamata, porque não é. Nós temos funcionários aí que trabalham muitas horas por dia. Inclusive, eu, por exemplo, tem dias que eu trabalho 18 horas por dia. Vixe. Então, não é mamar. Né? Já pensou? Você ficar 18 horas na teta para conseguir tirar leite é meio complicado. Boa. Então, a gente estava conversando, eu também já fui servidor público, né, em Itabira, na época era comissionado, entre 97 e 2000, era um governo do Jackson Tavares, um prefeito fabuloso que a gente teve lá, muito criticado, mas que eu tive a oportunidade de aprender muito. Mas eu sempre via esses conflitos também, assim, entre comissionados e concursados, sabe? Do lado dos comissionados, as queixas das faltas de iniciativas e boas vontades, assim, de alguns funcionários de carreira,
por exemplo, de colaborarem com o governo, né? Às vezes fazia pouco caso, às vezes fazia corpo mole. No lado oposto também, a gente via funcionários de carreira que se sentiam desprestigiados e encostados ao verem que, por razões unicamente políticas, pessoas sem qualificações eram nomeadas como chefes deles, né? Então, quando ainda não ocorrem de serem perseguidos ou encostados. Aqui em São Gonçalo, entrou e saiu o governo aí desse período que você trabalhou, assim, eu creio que você já passou por 3, 4 mandatos, é isso? Isso. 3 prefeitos e, considerando o ano que eu fiquei, 4 mandatos. Aham. E aí existe um padrão, assim, existe algum deles que você conseguia ver, assim, uma visão bem honesta e bem isenta, o mais isenta possível, assim, um que tenha valorizado mais os servidores ou que tivesse privilegiado mais com nomeações assim, mais técnicas, e gente mais capacitada? Você pode citar alguma gestão assim que você tem essa percepção? Então, algumas pessoas vão discordar de mim. Foi um curto espaço de tempo, mas eu lembro que o último mandato do José Felisberto, não sei se por a prefeitura contar com um número de funcionários menor, onde todo mundo conhecia todo mundo, a gente sim era bem valorizado. Inclusive, a nossa forma de executar os trabalhos ela era bastante respeitada. A gente adequava ali o perfil de cada funcionário à sua capacidade produtiva. Então, foi um ano bacana. E com o passar do tempo, eu acho que o número de funcionários foi aumentando, as pessoas foram começando a se estranhar. E hoje eu vejo que a situação é um pouquinho mais conturbada do que no primeiro mandato, por exemplo, do Nozinho, que foi, eu acho que um divisor de águas. E naquela época lembro sim que havia muitas pessoas qualificadas ali na gestão, embora, querendo ou não, estando trabalhando com pessoas, acaba que um não dá certo, o outro não dá certo, por características às vezes juntar singelas. Muita gente. Muita gente, então dá BO. Quanto maior o número, mais chance da gente ter BO. Você tem razão. Começa a misturar demais, pode dar problema mesmo. A coisa começa a complicar, muita gente para olhar, muita cabeça pensando junto e cada um de uma forma diferente. E às vezes uma tarefa simples se torna uma tarefa complexa. Antes da gente chamar os comerciais aqui, vamos dar só uma olhada aqui nos grupos de zap. Aqui, vamos ver como é que tá, se tem alguma novidade aqui. Tô vendo aqui, parabéns ao Pelé, que Deus abençoe você sempre. É o aniversário do Pelé Fonseca. Pelé, um abraço para você, viu? Felicidades, muitos anos de vida e saúde aí. Terceiro poeirão no sítio do Toca do Rato. O que será isso aí? Parece que seria do Ratinho. Eu acho que é do Ratinho. Tá aí, ó. Menino 6, mais por categoria, o Ratinho promovendo alguma pegada aí envolvendo equinos, os cavalos. Vamos ver aqui. Estou aqui no Portal Notícias, dando uma olhada aqui o que está acontecendo. Parece que teve uma interdição na estrada do Vargem da Lua hoje, dizendo que não passa nada. Não sabe se é uma manifestação, não sei se alguém já pulou isso lá. Parece que tem um vídeo aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se está aniversário do Pelé, com gravata e tudo, porque era vereador. Prefeitura de Monlevade aqui que ser sido baixo, com maior incidência deve ser de dengue, é isso mesmo. Está aí, ó, uma realização bacana da Prefeitura também, transporte coletivo. Informamos que a partir do dia 15 do 5, o ônibus dos Borges, com saída às 6 horas da manhã, passará por placas, Petit e Grades. Ônibus das 17h20, com saída da sede, seguirá por Grades, Petit, placas e Borges. Deixa eu ver quem mandou isso aí. Saulo Carvalho. Tá aí
O Saulo fazendo um papel aí de assessoria de comunicação, que a Fernanda está esquecendo da gente, Xará. Não esquece da gente não, Sô. Lembra da gente aí, ó. A gente está no ar aí, prestigiando a prefeitura, né? E aí, vira e mexe, vocês estão esquecendo da gente aí, viu? Outra notícia aqui do Saulo aqui, que tem uma menina aqui que é cantora, Juliana Bondi, é vítima de tentativa de assalto em São Gonçalo, parece que é perto do Porto de Pedras que eu vi ali, deram um tiro no ônibus dela. Tá complicado, né, a situação. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui de relevante. Tá aí outra notícia aí, encaminhado para o Edson Magela. Aí, Nozinho, mais um assessor de comunicação te ajudando aí, ó, Edson Magela. Campeonato de Futebol, Escolinha de Futebol do Médio Piracicaba, bom de bola, bom de escola, versus Real Esporte Clube, dia 13/5, isso vai ser o que? Amanhã, partida do Sub-15, alunos do projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Tô lembrando que a Joceline mandou isso também, um abraço para a Joceline também. 8h30, São Gonçalo vs Real Esporte Clube. E a partida do Sub-17, alunos do projeto Bom de Bola, Bom de Escola, às 10 horas, São Gonçalo de Abaixo versus Real Esporte Clube. Então tá aí, o pessoal comunicando. Mais um vídeo aqui, ó, do Edson Magela, novo assessor de comunicação do Mozinho, ó. Iluminação pública em Vargem Alegre. Aqui, bom demais. Vila de novo, ó, tá iluminando coisa pra caramba. Olha o pacotão das 100 obras aí. Famoso pedaço lá na rua. Cidade Universitária. Deixa eu ver aqui, isso aqui, Martins. Distrito Industrial 1. Demais, vou mostrar aqui. Guanabara. Distrito Industrial, de novo, deve ser de novo. Mas aí já deve ter mais infraestrutura, então tá os rapazinhos da prefeitura aí. Programa de Eficiência Energética da CEMIG. Eu não vou elogiar você, não. Mas não vou, amigo. Olha aqui, gente. Só esta semana foram 2 interrupções de energia, uma vergonha, sem avisar ninguém. Não sei se avisaram para vocês ali. Não ficamos sabendo, não. E nós ficamos sem energia aqui antes de ontem, amanhã, uma boa parte da manhã. E ontem, cara, assim, praticamente o dia inteiro, foi até quase 7 horas da noite, foi 18h40. CEMIG, bola murcha. Tá na cara aí que Zema parece que tá querendo sucatear a CEMIG aí para poder vender ela barato. Vamos ficar atento aí, moçada. Sabe, assim, é uma vergonha. O mínimo que tinha que fazer é avisar para as pessoas, né? Não pode chegar e desligar assim, não. Não sei se tem a ver com esse projeto aí de eletrificação. Eu acredito que não, espero que não. Mas isso aí tem que ser avisado. Aqui no condomínio aqui a gente tem vários profissionais liberais. Tem uma psicóloga que saiu daqui hoje, ela teve que sair, ela teve que deixar São Gonçalo, porque ela não está tendo condições de trabalhar. Ela perde R$1.000 por dia de consultas que ela faz por videoconferência. Foi embora, sabe? Deixou a cidade aí. Temos gerente da Vale aqui, que é o nosso síndico aqui, está chateado com isso aí. Então, eu tenho prejuízo com isso, eu deixo às vezes de editar. Então, assim, não dá para ser assim, né? Tem que avisar as pessoas para elas se programarem. Então, a gente vai chamar aqui o comercial e a gente volta em instantes, tá? Este é o mosquito da morte. Além da dengue, ele é transmissor da zika, da chikungunya e da febre amarela. E se cria em caixas d'água, vasos de plantas, pneus, piscinas, garrafas. Mas é no lixo acumulado onde o mosquito da morte mais encontra a água parada que precisa para se procriar. E ele é tão mortal que pode infectar até 300 pessoas. É preciso eliminar os focos antes que o mosquito da morte elimine você. GDF. Mais de 100 obras em 2023.
A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo está realizando um dos maiores programas de obras já vistos no município. Tem muito trabalho sendo feito, como o novo trevo da BR-381, reformas das escolas, pavimentação e calçamento de vias, infraestrutura, postos de saúde, saneamento, além de uma ótima notícia. A administração está retomando grandes obras como o Centro Administrativo. Ficou curioso? Confira as obras que já estão em andamento e as que ainda serão iniciadas no site da Prefeitura. Desculpe o transtorno. Tudo isso é para melhorar a sua vida. Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo. Construindo o futuro. E aí, de volta ao Bom de Papo, 15ª edição, noite de sexta-feira, 12 de maio de 2023, ao vivo, são 7h27. Friozinho ainda não tá chegando não, ainda tá um calorzinho aqui, eu não sei se é a pauta nossa aqui hoje, de cutucar aqui da questão da falta de mão de obra, né? Mas então, no bloco anterior a gente estava falando aí das relações entre servidores de carreira e comissionados, né, com os governos municipais, e sobre os desejos de quase todos são gonçalenses e, por que não dizer também, de todo cidadão aí de cidades mineradoras, essas cidades ricas que a gente tem na região aí, só querer trabalhar nas prefeituras, né? Vocês sabem nos dizer, assim, quantos funcionários mais ou menos tem? Sim, você estava me falando perto de 1.500? Você... Isso, Fernando, eu tive acesso a essa informação. Contratados e efetivos, 1.491. Contratados que você fala são os comissionados. Eu não sei se entra esses cargos de confiança, né? Porque tem como contratar. Eu acredito que sim, que sejam. O número que eu tive acesso é esse, 1.491, até o mês passado. Pergunta que eu fiz para minha xará, minha amiga Fernanda aí, né, Fernanda? E você não me respondeu também, né? A gente, para ter um parâmetro, né, por que as pessoas querem tanto trabalhar na prefeitura. Você sabe de algum caso, assim, não precisa também citar nomes, né, de gente assim, que às vezes não tem capacidade, foi nomeada para algum cargo de chefia e que o subordinado dele, por exemplo, às vezes ficou sacaneado com isso, cruzou os braços, né? Ou às vezes não se conformou, assim, de se sentir desprestigiado, desvalorizado. Você sabe de algum caso assim na cidade? Olha, não precisa citar nome, entendi. às vezes para não expor. É meio complicado essa questão do nome, mas ao longo desses 20 anos como servidor, já assisti isso diversas vezes, inclusive com queda na qualidade da prestação do serviço, pelo fato de um determinado setor não aprovar a nomeação daquele cara como coordenador, como chefe de setor, por exemplo, o rendimento cair, as pessoas terem resistência a acatar ali as solicitações, as ordens. Já presenciei diversas vezes. Uhum. É algo muito complicado. E é bastante frequente isso, Evandro? Olha, vou te ser sincero, tem ficado bastante frequente essa questão da queda na qualidade da prestação de serviço. Isso eu acho que, eu gosto de falar que a gente analisa o resultado das tomadas de decisões e das escolhas com o resultado realmente efetivo na boca do povo. Sim. E a gente vê algumas reclamações até de detalhes pequenos que se tornam grandes exatamente por isso. Muitas vezes a pessoa está ali, a gente entende que a política funciona dessa forma. Eu particularmente acho que está na hora de mudar isso, mas ainda funciona assim. Outro dia até me falaram que isso nunca vai acabar. Eu sou um entusiasta do que tem que acabar. Eu acho que há novas formas de fazer política. Inclusive, eu ainda sonho aí com o Moisés, o cara que vai abrir o Mar Vermelho para uma nova mentalidade. Eu sonho com isso. Pode ser só um sonho, uma utopia, mas eu acredito. Mas a gente vê muito, sim, em consequência dessa política que é praticada, gente que não tem competência fazendo a gestão de pessoas e muitas vezes não sabendo aproveitar o melhor que o funcionário tem para oferecer. Hoje a gente tem muita gente aí que ama o que faz, que gosta do que faz, mas não consegue trabalhar da forma mais adequada, porque quem está no cargo de chefia não tem competência para reconhecer as características básicas da execução do serviço e às vezes solicita para que se faça de forma errada. E o resultado é a reclamação do povo. Então muito complicado. É um negócio que nós vamos comentar aqui mais ao final, mas é um trem danado mesmo, né? E a conta chega. A conta chega. Então, meus caros, apertando mais um pouco aqui a tarraxa, na moral, né, a opinião, assim, de novo, sincera, é de fato possível avançar no desenvolvimento econômico de uma cidade de forma sustentável, com o modelo que temos, de órgãos públicos de cidades mineradoras, pagando muito além das capacidades de alguns contratados? É lógico, assim, vamos separar o joio do trigo, né?
tem funções, às vezes, no serviço público que paga quem? Né? A pessoa, em outras praças, outros mercados, às vezes, ele não vai ter estabilidade, mas ele, às vezes, recebe menos. Né? Mas também há casos que você relatou aqui, a gente vê isso, gente, isso não é exclusividade de São Gonçalo, que fique claro, isso tem em todas as cidades, né? Isso em todo lugar, no estado, na União, né? No Congresso, nas assembleias, em todo lado vai ter gente assim, infelizmente, né? Então, quais recomendações às vezes a gente poderia dar assim para os políticos assim, evitar isso aí? Eu acredito que a primeira das recomendações é deixar o ego um pouquinho de lado, tentar raciocinar nesse sentido que os tempos estão mudando, a forma de pensar está mudando e de agir também, começar a observar realmente se vale a pena tentar continuar insistindo nisso, da troca de favores, e colocar gente que não é qualificada, às vezes não está dando resultado. Eu não digo nem qualificação, diploma, nem não. É qualificação prática. E vontade, vontade e entender o papel do que é ser servidor público. Eu estou ali para fazer uma gestão do dinheiro do povo. Muita gente paga imposto sem poder pagar. Então, a melhor forma é observar o comportamento do povo e vou mais além, das pessoas que não estão ligadas à política. As pessoas que são usuárias do serviço, que estão ali carecendo, às vezes, de uma tomada de decisão que é simples, mas por uma questão política essa decisão não vem e o acesso ao serviço também não vem, ou quando vem com má qualidade. Então, uma primeira dica, que passem a observar mais o que ocorre de verdade fora daquele círculo político e comece a se ouvir o povo, deixando o ego de lado. Isso. Tá? Deixando eu acho que é o ego um pouquinho que atrapalha. Eu tenho ouvido queixas aí sem fim, né, de empresários da região, de forma muito constante, né, que não existe mão de obra. E não é, de novo, não é só São Gonçalo. Ontem não, foi antes de ontem, eu fui atender a consultora Vale Verde, em Itabira, e ouvi de um gerente, não é o pessoal da diretoria não, tá? Se queixar de um mesmo problema, assim, em outras cidades aqui da região. O primeiro ponto é que há empresas que pagam razoavelmente bem, como algumas empreiteiras, mas exigem qualificações diferenciadas, certificações, experiências profissionais e boas disponibilidades das pessoas para viagens, né? Às vezes de ficar meses fora e etc. Assim como também a gente vê vários empresários locais que não se dispõem a falar sobre este problema, com medo de retaliações com os poderes públicos. Por fim, ainda empresas que não podem pagar muito, porque senão eles vão perder para a concorrência, né? Então, é por isso que, Evaldo, essa matemática ela não fecha, sabe? Inclusive, é importante também pontuar que eu tentei contato com o atual presidente da CIASGRA, o Danilo Macedo, é a segunda vez que eu chamo ele para vir aqui para a gente conversar sobre as cidades, os problemas delas, a gente buscar de forma conjunta, não é bater em prefeitura, né? Mas se a gente discutir os problemas que ela tem. Isso. E numa primeira vez o Danilo me retornou falando que estava viajando e tal, dessa vez ele nem me retornou. E eu tentei também com a prefeitura de São Gonçalo, né, com lá via Fernanda, que a gente entendeu que ideal seria estar aqui também hoje a Nezinha como secretária de Desenvolvimento Econômico, sabe? Mas sem nenhum estresse, né? Eu venho falando assim, a gente está querendo fazer um programa desarmado, não está aqui para bater em governo nenhum, sabe? Mas assim, a gente trazer os problemas, o que a população se queixa, né? Para a gente debater e achar, entender os lados, né? Porque realmente, assim, pensando com empatia e nos colocando nos lugares deles, eu entendo perfeitamente que é um tema delicado você falar, né? Afinal, assim, são poucos e raros políticos que se propõem de sã consciência falar que vão cortar salários ou que vai reduzir cabidão de emprego, né? Assim, a gente sabe disso, tudo bem. Mas o problema está aí, gente, e está diante dos nossos olhos, né? O dedo precisa ser tocado nessa ferida, infelizmente, assim. E é preciso buscar também de forma conjunta alguma solução, né? Por exemplo, eu defendo que as prefeituras devem sim ter papéis como geradoras de renda. Inclusive considero louváveis iniciativas de frente de mão de obra, privilegiando famílias em situações de necessidade financeira.
Isso aí eu acho que não devia nem ter muito lá limite, sabe? Se a prefeitura tem capacidade de pagamento, devia contratar mesmo. Sim. Mas aí eu acredito que ajudaria muito se eles limitassem essas contratações, já tem 2 salários mínimos ali, que isso aí não fossem em maior número, de acordo com o que o município demanda, né? Eu acho que isso aí devia ser bem mais aberto, bem mais facilitado, mas já os cargos de salários acima de 2 salários mínimos, ajudaria muito se concentrasse ali, sei lá, 2, 3, 4% no máximo da força de trabalho do local. Vamos supor que São Gonçalo tenha 7 mil trabalhadores, né? 7 vezes 4, 28, 280. Talvez, assim, empregados acima desse valor, funcionários, para não impactar nos demais setores da economia, porque senão qualquer pessoa que for abrir qualquer negócio aqui, ele já começa em situação de desvantagem. Não consegue. Ele não vai conseguir concorrer com o salário de prefeitura, não nunca os benefícios, competir, né? Fica difícil e gera um fenômeno de uma referência distorcida. Pois é, e assim, o segundo ponto que a gente precisa analisar também é o seguinte, se essas prefeituras tivessem maiores critérios na seleção de pessoal com qualificação e reais capacidade de resolução, você falou muito bem aqui que não é necessariamente diploma, já ajudaria demais também, porque prefeito que nomeia gente sem qualificação, pagando muito mais que o devido, de cara, ele abre precedentes para criar uma gestão sem ação, já que, conforme a gente já debateu aqui, quem não se conforma com isso e está lá dentro, não vai fazer a parte daquele ali que recebeu a mais e não sabe fazer. Exatamente. Né? Então, é um modelo que quebra um ciclo da sinergia. Sinergia é quando todo mundo se une ali para trabalhar junto, né? Como equipe, como um time. Exatamente. E isso quebra a vontade de ajudar e de servirem bem a população. Daí, é ruim também para o gestor público, porque ele corre risco de terminar um mandato ali com o governo morto. Né? Queiramos ou não, a população paga por isso. Né? Às vezes a pessoa está com cargo ali, está satisfeito, mas o irmão, a mãe, o pai, né, a tia, a avó, às vezes não vai ser bem servido, conforme você levantou muito bem aqui. E ali na frente, o político corre risco de cair, porque os eleitores vão chegar para ele e dizer, ele ficou aí mais um mandato e não fez nada. Não fez nada. Né? Então, você concorda com essas sugestões? Assim, eu sei que o tema é delicado, Evaldo, mas você concorda assim, com essas ponderações? Concordo e acrescento um pouco. Eu acho que, ao mesmo tempo que a prefeitura, como você falou, tem esse papel de dar assistência às pessoas que necessitam, em contrapartida, eu acho que com a mesma força, a mesma intensidade, buscar-se, por exemplo, atrair... primeiro, acho que eu vou voltar um pouquinho mais atrás, resolver os principais problemas da cidade. Que seria, hoje, a principal reclamação que eu vejo, esses piques de energia. Sim. E ouvi rumores, não sou da área, mas eu já ouvi falar que São Gonçalo não comporta indústrias por causa da falta de energia para tocar essas empresas de médio porte. E outra questão, fugiu aqui. Imagina, por exemplo, Valdo, se a Vale cisma ali amanhã, de falar assim, não, nós vamos tirar as máquinas aqui da mina aqui de Brucutu, do lado de São Gonçalo, vira ela para ali do lado de lá da divisa. Nós vamos minerar em Barão. Não fica nada. Ferrou. Não fica nada. E outra coisa, a crise de abastecimento de água. Hoje nós não temos um abastecimento à altura do que a cidade necessita. E com todo esse tempo, tendo acesso a esse monte de recursos, é um problema que não deveria existir mais. Não deveria existir. Por mais que a cidade tenha crescido, a gente tenta, eu falo a gente num todo, como servidor público, eu ficaria muito feliz de ver São Gonçalo sendo realmente uma cidade atrativa, que atraísse principalmente empresas de médio porte. Acho que a gente tem localização geográfica para empresas de grande porte. A logística daqui é muito boa. A logística é um privilégio. Eu acho que pouquíssimas cidades do estado de Minas Gerais têm esse privilégio de contar com entrada de recursos. Topografia boa, topografia tem boa, água. Muito próxima da capital. A gente está praticamente dentro de Belo Horizonte. E um entorno de cidades consumidoras, assim, Itabira ainda minera. Então, e um comércio aquecido de Itabira, ele sobrevive ali aos trancos e barrancos. Então, acho que resolver primeiro esse problema da crise energética, abastecimento de água, virar uma cidade atrativa de fato, gerar emprego fora da prefeitura, é o que você falou,
eu acho que quando a prefeitura assume o papel de segundo maior empregador da cidade, isso cria um comodismo nas pessoas. E é uma competição desleal com a iniciativa privada. A gente entende. Uma outra discussão, já vou enfiando no meio aqui, muita gente reclama dos preços do comércio de São Gonçalo, mas eu entendo até certo ponto, porque como é que se sobrevive se não for aí vendendo a um preço um pouquinho acima para tentar pagar os custos de se manter um comércio numa cidade em que não tem mão de obra, as pessoas não querem trabalhar pelo mesmo preço da iniciativa privada, todo mundo toma como referência o salário da prefeitura, então não tem como sobreviver e o papel da prefeitura é crucial. A gente sabe que o povo não pode ficar desassistido, as pessoas que necessitam precisam ser assistidas, mas por outro lado a prefeitura tem que buscar uma solução, inclusive conversando com a comunidade, de como atrair empresas para São Gonçalo, para todo mundo esquecer a prefeitura. Eu acho que há várias outras formas de trabalhar, só que a cidade tem que ser de fato atrativa. Não é só... Não estou aqui batendo em governo nenhum, mas não é só fazer festa, porque a emoção da festa é passageira. A cidade realmente fica muito gostosa quando está tendo uma cavalgada, um carnaval, muito atrativa. Mas passa aquela emoção efêmera da festa, o que fica para São Gonçalo? Exato. E se a mineração parar amanhã? Nós vamos sobreviver de quê? Aí, Danilo, mais uma vez aí, a gente citando uma pauta aí que é importante, sabe assim, vamos chegar mais junto com a Ciasgra, vamos debater mais a cidade, mais necessidades. O Evaldo levantou bem aqui a questão, às vezes, do comércio, de ter dificuldade, às vezes, de competir com Monlevade. Itabira, acho que nem tanto, mas Monlevade, o comércio lá, ele é mais aguerrido nesse ponto. E aí, eu sei que uma das dificuldades que os comerciantes têm aqui é a questão de giro, né? Um lugar que tem um giro maior, ele consegue comprar de forma melhor, né? Isso. Assim como Itabira e Monlevade podem perder para alguns atacadistas em Belo Horizonte, etc, né? Sim. Mas, Danilo, vão chegar mais junto, cara. Vão vir bater um papo aqui com a gente. Você devia ter uma cadeira cativa aqui com a gente, ser um cara bacana, bem articulado, sabe? Assim, não vão ficar... deixar a gente debater a cidade, não, que a cidade pertence a todos nós, né? E vamos dar mais uma olhada aqui, Evaldo, no Zap, e vamos dar mais uma olhada se tem mais alguma coisa aqui. Olha aí, no chat, recebendo aí... perdão, Danilo, se você quiser mandar alguma informação aí, pode mandar aqui pelo Zap, pode entrar ao vivo. O pessoal da prefeitura também, viu, Fernanda, que eu te citei aí, qualquer pessoa. Ou então mandar mensagem no Zap aqui, o programa já está quase acabando. Temos a mensagem aqui do Aloysio Pio Figueiredo, a turma do Martins lá, filho saudoso Zezé e Dona Edith, né, que está aí firme e forte, mandando a todos aí um abraço e falando que o papo está muito legal, um bom papo. Valeu, tá dado o recado aí. E o Aloysio, você tem que vir cá depois também pra gente bater um papo, beleza? Deixa eu dar mais uma olhada aqui agora na... vamos ver se tem mais alguma coisa nas turmas aqui de... Eu tô dando um ajuste nela. Aí tá lembrando das enchentes no centro comercial, dá uma segurança em criar um comércio e tal. Pois é, o Luiz lembrando também que as enchentes são também um ponto dificultador, né, assim, para o comércio evoluir e tal. Realmente é um problema. Parece que o pessoal da UFMG teve um contrato aí, eu escutei cifras até bastante altas, parece que mais de R$1 milhão. E ia fazer um estudo hidrológico, não sei que resultado teve, é uma pauta importante para a gente resgatar. Diego, o secretário de obras aí, Diego Barcelos, vamos bater um papo sobre isso, Diego, e daí uma pauta realmente importante para a gente resgatar, né, do governo mostrar também assim, quais possíveis soluções, né? Agora nós vamos entrar no período aí da seca, mas é sempre bom a gente ficar atento, né, a essas dificuldades. Muito bem lembrado aí, viu, Aloysio? Então vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Acho que o programa deixa eu só ver aqui o que esse teleprompter aqui resolveu dar uma travadinha. Não quer trabalhar mais não. Então, gente, é isso. O que a gente queria falar e fechar o programa, Evaldo, que a gente poderia ir pelo lado do comodismo e, como diz o outro, sim, deixar arder.
né? O que a maioria aí, o pessoal às vezes deixa assim, vamos largar esse assunto para lá, eu quero faturar o meu e boa. Mas é bom que as pessoas saibam, assim, e os prefeitos também saibam. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já falei isso pro Nozinho e falo para todos os prefeitos que eu conheço, que são amigos meus. Eu digo o seguinte: tem que tomar um cuidado muito grande com o puxa-saco, gente. O puxa-saco é aquele que só fala aquilo que você quer ouvir, sabe? E às vezes a gente toca o dedo numa ferida, mas acaba sendo melhor porque a gente traz à tona aquilo que a população às vezes está discutindo, né? E às vezes não tem coragem de chegar e falar, né, Valdo? E a gente chega e busca e puxa esse assunto, sabe? Assim, não é para precipitar e nem queimar uma pessoa, mas assim, para a gente buscar de forma conjunta, de forma madura, por meio do diálogo, né? Assim, as possíveis soluções, né? E prefeito que fica, ou político, ou gestor que fica ali fechado só com puxa-saco, ele vai ficar cego. Corre um sério risco de, né, ficar cego. Fica cego e acaba achando que está tudo muito bem, né? Aí chega os puxa-saco, mostra lá relatórios lá de rede social. Eu fico rindo, assim, porque a gente pega um TikTok, por exemplo, o Bom de Papo tem conta em todos eles, todas as redes sociais. Coisa mais fácil que tem é você bater ali visualizações ali, isso, engajamento. Você paga, né? Você impulsiona, promove aquilo ali, de repente dá ali 20 mil, 30 mil, 40 mil. Como se São Gonçalo só tem 10, 11, 12 mil habitantes, né? É meio estranho, não, né? É porque é mundo tal. Quem são essas pessoas que estão curtindo ali? Eu confio muito mais na informação que você chegar aqui e me passar. Você como motorista, né, que chegou aqui e falou assim, eu transporto 20, 25 pessoas por dia. Por semana. Por semana, isso, né? E aí você pega e fala assim, o povo está satisfeito? Quantos por cento está e quantos no estado que você ouve de queixa? Essa informação para mim é mais precisa. Pois é. E assim, são pessoas que são bem sinceras. Então eu acho que você pontuou muito bem. O prefeito tem que tomar muito cuidado com aquele... Principalmente, eu vou usar coisas assim mais próximas de mim e que eu assisto ao longo desses 20 anos de prefeitura. Aquele cara que tem o cargo político, que sempre vem trazer um cenário favorável, de que está tudo funcionando muito bem, na intenção de segurar o próprio cargo, tem que desconfiar dessas pessoas e começar a pular esse cara e ouvir o povo diretamente, ficar mais no meio do povo, porque de repente o cara fala que está tudo bem e não está. Às vezes um setor está trabalhando meio forçado, as engrenagens não estão bem lubrificadas, por causa de uma coisinha ou outra, de repente o servidor não está conseguindo executar a sua função por um ou outro detalhe, e quando a coordenação é perguntada, não, está tudo bem, não tem nenhuma questão para resolver. E a gente sabe que há muitos anos a gente tem várias questões, inclusive até como motorista, eu sempre estou tocando em algumas questões aí delicadas, e a gente não consegue obter certas respostas porque para na coordenação, ou às vezes talvez o coordenador tenha medo, tenha medo de levar aquela pauta e trazer de repente o prefeito até... E a gente também ia até o povo. Eu que estou executando, hoje mesmo falei com uma das minhas passageiras a respeito do atendimento. Falei, olha, se não tiver no nível que vocês merecem, qualquer coisa, velocidade que eu estou andando, que lógico que eu não vou correr, mas a pessoa tem que avaliar. Eu acho que o melhor avaliador é o usuário do serviço. Então a gente tem que ouvir essas pessoas, que não vão puxar saco. Elas vão falar a verdade. Pois então a gente às vezes faz essa parte assim que as pessoas evitam de fazer, né? Porque a gente gosta da cidade, a gente quer o bem das pessoas, né? Tanto do usuário final, né? Das famílias, né? Da população, como também do gestor. E nesse ponto eu quero até elogiar a pessoa do Nozinho, por exemplo. Ele é muito esperto nisso aí. Sabe, esperto no bom sentido, né? Eu vejo ele sair às vezes de gabinete, vai ali, assunta. O pessoal ainda brinca aqui Nozinho, às vezes ele pergunta muito e fala pouco, né? É uma característica dele. E aí ele chega, ouve as pessoas e tal, e às vezes ele sai com outros conceitos. Mas hoje em especial, gente, vocês têm que ficar atentos,
Porque rede social é um negócio, igual você falou, ela é muito frívola. E traz dados ali que eu acho muito estranho, assim, métricas que você vê assim, não, tudo bem que isso aí é mundo e tal, mas uma cavalgada ali com 50 mil pessoas. É mentira? Não, tava ali. Agora, quem que é esse pessoal? É usuário daqui? É gente que mora aqui? E como é que tá a pessoa daqui? Exatamente. Sabe? Então, assim, eu vejo, às vezes, políticos, não é só aqui, em vários lugares, às vezes eles deslumbram. Isso. Né? Com esses números, assim, achar que tá abafando, sabe? E às vezes, na verdade, assim, às vezes não é nem aquilo que a população queria. Então, exatamente. É preciso ficar atento, sabe? E tomar cuidado com esses puxa-sacos, né? A gente precisa olhar fora da caixa. A melhor forma é o diálogo, sabe? Esquece aquele papel que eu fiz no passado aqui, de às vezes ficar batendo. Não, isso aí foi um momento. Naquele momento, talvez eu tivesse entendido que fosse necessário. Mas hoje não. Hoje a gente tem que vir aqui com um outro nível de maturidade. O tempo mudou, o mundo mudou, sabe? E a gente debater, sabe? E conversar assim, de uma forma mais legal, mais saudável possível, né? Em busca, assim, de a gente construir juntos uma cidade justa, né? Para todo mundo. E outra coisa, assim, que é preciso ter cuidado, gente. Agora já vou falar no ponto de vista, assim, do cidadão. Tem uma religião que me chamaram uma vez para participar, ela é muito controversa, e eu não quis participar porque eu sou careta. Eu não consigo pensar assim, usar entorpecente de nenhum jeito, nada que faça cabeça. Até bebida alcoólica, Evaldo, minha sogra fica pegando meu pé, brincando. Na hora que eu começo a sentir ali, que eu tô ficando mesmo, já pegando um foguinho, eu já corto, porque eu tenho medo de mim. Eu não sei o que eu posso fazer, o que eu posso exceder. Mas voltando ao negócio dessa religião, chama União do Vegetal, ela é derivada do Santo Daime. E eles tomam um chá alucinógeno, é indígena, é natural. Eles alegam isso, que tem médicos, vários médicos que eu conheço, inclusive, artistas que participam. Gente, às vezes, da alta sociedade, junto com pessoas humildes. Ela tem uma pegada, assim, que pega um pouco ali da Igreja Católica, eles cultuam também São João Batista. Inclusive, é um dos momentos de festa deles. E também com a cultura indígena do Amazonas. Mas eu só não entrei nessa religião porque tinha que tomar essa encrenca desse troço e eu sou careta, eu não dou conta. E eles são muito reservados nisso. Ninguém toma um negócio desse, sai na rua. A pessoa para tomar o chá da ayahuasca, ou do Santo Daime também, que é outra religião assim também, ele tem que ficar em retiro, né, no sítio, se preparar espiritualmente para isso. Ritual, né? Enquanto não passa o efeito, ele não sai desses lugares que ele se encontra e tal. Mas eu puxei o assunto dessa religião porque eles têm um conceito que fala assim, que proteção não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Eu achei um negócio meio óbvio, mas a essência dela, filosófica mesmo, ela vai além. Eles dizem o seguinte: toda vez que você super protege uma pessoa, você está capando, você está acabando com a iniciativa dele desenvolver. Então, voltando para o cenário, agora eu falando aqui para o São Gonçalense, falando para você que está aqui, esse negócio, ou para qualquer outro, Itabirano, né, ou Monlevadense, toda vez que você ficar contando com alguém para te proteger, você está se apagando, cara. Toda vez que você fala, não, mas aqui é mais tranquilo, eu quero essa mamata mesmo, eu quero mamar um pouquinho e tal, você vai parar no tempo. É igual a gente estava falando aqui, uma mina dessa, por exemplo, que traz essa riqueza toda para São Gonçalo, se eles cismarem de mudar as máquinas de lugar ali, virar ali para o lado de Barão, balbar o dinheiro. Seja quem for prefeito, ele vai ter que chegar para vocês e vai falar assim, não dá mais, não tem dinheiro para te pagar. E aí, quem não tiver qualificação, quem não fez a parte dele, talvez um caminho mais... Pode ser mais difícil, mas mais garantido, talvez pelo estudo. Mas a pessoa também, se ela se dedicar, se ele fizer um bom portfólio, né? Ele não quis estudar, mas assim, aquele cara, ele é o melhor
pedreiro de acabamento, né? Ele é o melhor na área de hidráulica, é o cara que conhece toda a rede de água e esgoto da cidade, a gente não pode ficar sem. Você está garantido. Com certeza. Agora, esse que ficou ali só na mamata, só na fofoca, só no puxar saco, esse vai se ferrar. Não é eu que estou desejando isso não, tá? É ali na frente, a hora que qualquer coisa mudar, você vai ficar fora da praça, cara. Então, assim, saia dessa, aproveite então a oportunidade que te foi dada, sabe? E invista em você, busque dedicar, busque fazer prestar um serviço de qualidade, que seja como servidor público. Servidor é aquele que serve, público que serve ao povo. Então, honre esse dinheiro que é suado, que é, conforme o Evaldo citou muito bem aqui, é o dinheiro do suor, do imposto de muita gente que às vezes nem podia pagar imposto, sabe? Então, essas pessoas também assim, que de outro lado, essas que não conseguem se encaixar nesse sistema com vício e que poderia ajudar e fazer a diferença, eles também acabam desistindo, cara. Então, assim, é ruim pro governo também, sabe? Quando vê assim que busca, não valoriza ali quem às vezes quer ajudar, quem quer fazer alguma coisa de bacana, sabe? A moral da história é o seguinte: os bons vão sobreviver sempre, sempre. Quem optou por uma mata, mais cedo ou mais tarde, vai sucumbir, vai beber barro, sabe? Não é que a gente deseja isso não, mas vai acontecer isso com ele. Você quer aproveitar ali um momento, ali, eu trabalhei na campanha, vou ajudar, mas invista em você, busque fazer a diferença. É bom para você, é bom para o seu patrão, para o seu prefeito, para o seu político e é bom para a sua cidade. Todo mundo sai ganhando, entendeu? Fora isso, cai todo mundo em derrota. Se seu governo não funcionar, esse que você puxou o saco ali e não prestou um serviço de qualidade, ele vai acabar. E ele perdendo, vai entrar um outro e vai substituir você. Você também vai rodar. Entendeu? A conta chega, cara. A conta chega. Entendeu? Então, assim, quem optou por fazer o que é justo, o reconhecimento e a valorização, só vai se fortalecer a cada dia. Preste atenção nisso. Entendeu? Evaldo, falei muito. Você quer falar mais alguma coisa? Está com você as palavras finais. Já são as aí. Considerações finais. Fique à vontade. Concordo com tudo que você falou e acho realmente... Puxa a orelha, né? Concordo demais e muito justa a sua colocação. E eu, como servidor, falo, seja você efetivo, contratado, temporário, terceirizado, vista a camisa do serviço que você está. Vamos devolver pelo menos uma parcela do imposto que as pessoas pagam, muitos deles sem poder, porque a gente paga imposto em tudo que a gente consome, mesmo as pessoas que têm um poder aquisitivo muito aquém do básico necessário para sobreviver. Então vamos vestir a camisa, estando lá, sirva de forma honrada a essas pessoas. E é o que o Fernando falou, alguns cargos são passageiros, a sua atitude de repente pode não ser passageira, você pode ser um exemplo que vai servir de primeiro passo, de pontapé inicial para uma nova forma de pensar. E é o que eu acredito que as coisas vão melhorar, eu acredito que São Gonçalo tem potencial para ter gente independente, que não tem medo de falar o que pensa, que não tem medo de dar novas ideias, de apresentar novos caminhos. Que eu acho que depois que você entrou no serviço público, deixa a política um pouquinho de lado e sirva a todos com isonomia, com igualdade, atenda a todos da mesma forma, independente se é um secretário, se é uma pessoa de poder aquisitivo mais alto ou mais baixo. Faça um bom trabalho. Cara, você é um filósofo, viu, bicho? Você já devia estar nesse programa aqui há muito antes. Quem me dera. Mas é isso mesmo, Evaldo. E assim, vamos incentivar, sabe? Assim, uma cidade próspera, sabe? Que todo mundo saia bem, sabe? E que você colocou aí do largar às vezes a política. Não, também dá para fazer a boa política. Né? Assim, qual prefeito não vai querer um cara ali dedicado? Exatamente. Né? Com um governo que está dando certo, que está dando resultado, todo mundo ganha. Cara, pessoas sabe? Felizes. Não tem porquê. A gente pega, por exemplo, uma pauta dessa sensível, delicada, que todo mundo, o quê? Vai falar ali? Eu não vou, não. Aí o povo corre. E assim, você vê de um limão, o que dá para fazer uma limonada? A gente chegar e conversar com as pessoas e falar assim, bicho, sai dessa, vamos abraçar aqui, vamos fazer o que a gente pode de melhor. Eu poderia estar, por exemplo, com esse programa aqui sem correr nenhum risco
de boa, faturar só o patrocíniozinho ali, mamando ali, tranquilo. Cara, se eu fizer isso, o programa cai de audiência. Ele caindo de audiência, seja quem for o patrocinador, que tiver o mínimo de responsabilidade, vai falar assim, pra que nós vamos... Tô fora. Pra que nós vamos ficar bancando aquele cara ali? Entendeu? A gente seca. A gente sendo puxa-saco, a gente seca. Sabe por quê? Porque você não presta um bom serviço. Quem que vai interessar em olhar uma live dessa aqui? Você, pra quê? Isso aqui vai me ensinar o quê? Vai me levar pra onde? Sabe? Então, assim, a gente tem que despertar isso, sabe? Então, aí está o papel das lideranças, sabe? Dos políticos, dos vereadores, seja ele de oposição, de situação, né? Os presidentes das entidades, o Danilo, cara, vem cá, você é um cara bom de papo, sabe? Vamos chegar aqui, vamos debater mais a cidade, sabe? Eu admiro demais você, o Thales, aqueles trabalhos que vocês faziam aí do Natal, essa defesa que vocês sempre tiveram aí pela cidade, sabe? E a gente precisa ter um canal desse para a gente multiplicar o bem, sabe? A gente multiplicar essas ações. Então é isso aí, gente. Eu falei demais. São 8h06, né? O nosso programa durou mais de 1 hora aqui. A gente vai fechando. Evaldo, muito obrigado pela participação. Quito, você está me devendo a visita aqui. Sua cadeira ficou aqui vazia, Quito. Não faça isso, Quito. E então a gente fica aguardando aí que numa próxima oportunidade que o Quito venha, né? E a gente vai fechando o programa aqui, o próximo Bom de Papo, sexta-feira que vem, dia 19 de maio de 2023. Gente, é isso aí, muito obrigado, um bom final de semana e um feliz Dia das Mães aí, beleza? Então é isso aí.